Como disse, estamos mesmo numa emissão especial aqui do Mercado, com o Gonçalo Monteiro, como é habitual, e com um convidado especial que é Guilherme Fontes, representante de Noronha Lopes, ontem na reunião com a mesa da Assembleia Geral. Muito bom dia aos dois. Eu estou a começar por perguntar o que é que defende a candidatura de João Noronha Lopes naquilo que diz respeito a esta polémica forma de voto eletrónico. Bom dia, Madalena. Antes de mais, só fazer aqui uma pequena correção à peça. Isto não está estabelecido para ser só votado em Lisboa. Portanto, isso foi algo que foi comunicado de forma talvez irresponsável por um dos candidatos e que nem se percebe como é que numa reunião que é à porta fechada e que é idealizada num sentido de responsabilidade e compromisso, onde todos os candidatos e representantes estavam dispostos ali a colocar o Benfica acima de tudo e a discutir o processo eleitoral, e depois, escassos minutos depois, há um candidato que resolve prestar declarações. Então, e uma como das declarações se iria proceder na prática? Pronto. E convém desmistificar isso para que todos aqueles que nos ouvem em casa, os sócios do Benfica. Uma das declarações que é factualmente falsa é de que da reunião saiu a ideia que só os sócios de Lisboa é que poderiam votar. E não há nada de mais errado, porque primeiro o Benfica não é de Lisboa, nem só é de Portugal e é do mundo. E portanto dizer isso é uma afronta à história do Benfica. Em segundo lugar, acho que qualquer pessoa que tenha acompanhado o processo de revisão estatutária, e o candidato em questão poderá não ter estado tão presente nessa matéria, poderá ter ficado com uma ideia errada. Mas os estatutos são claros. Os estatutos não bloqueiam o voto a ninguém. Para já porque seria inconstitucional. O princípio da universalidade do direito de voto está consagrado na Constituição e não faria qualquer tipo de sentido. E em segundo lugar, e é aquilo que João Noronha Lopes defende, que a mesa da Assembleia Geral deverá criar as condições necessárias para que todos os sócios do Benfica possam votar. Agora, dentro daquilo que são os limites dos estatutos. E os estatutos nisso são claros e cristalinos. O número 3 do artigo 48 define o tema do voto eletrónico, que hoje em dia é visto como uma grande polémica. Mas não há polémica nenhuma. Isto foi votado pelos sócios em Assembleia Geral, foi aprovado por mais de 91% dos sócios presentes nessa Assembleia Geral e é muito claro. O que determina o artigo 48, número 3, essencialmente são dois passos. O primeiro passo tem que haver um acordo entre todas as listas para que haja o voto eletrónico. O segundo passo é que, mesmo perante este voto eletrónico, e há que distinguir o voto eletrónico do voto eletrónico à distância, julgo que há essa confusão em muitas cabeças, o que fica determinado é que ele tem que ser entregue, o seu comprovativo, o talão que comprova o voto, tem que ser depositado em urna fechada. Ora, aquilo que foi discutido na reunião foi como é que existiria uma possibilidade de fazer esse depósito em urna. O tema não foi fechado. E da parte de João Noronha Lopes existe a disponibilidade para se tentar encontrar uma solução. Até o momento não foi possível encontrar uma solução. Mas há outras formas dos sócios que estão no estrangeiro, nas regiões autónomas, continuarem a votar. Aliás, já em 2021... De que formas, então, Guilherme? Em 2021 tivemos 25 assembleias de voto espalhadas por Portugal continental. Portanto, a ideia que o candidato tentou fazer passar que só se votaria em Lisboa, já de si, historicamente é errada. Mais errada é considerando a experiência de 2021. Portanto, há mesmo o risco de que todos os benfiquistas que querem votar só o façam em Lisboa. Não há esse risco? Isso nunca existiu. Não é sequer tema neste momento no Fórum Lisboa-Benfica. Portanto, isso é uma falácia, é uma inverdade. Todos os sócios que queiram votar terão essa oportunidade, seja em Lisboa, seja nas assembleias de voto que a mesa da Assembleia Geral colocar à disposição dos sócios. E uma das soluções que foi defendida é exatamente essa: a colocação de mais assembleias de voto em mais locais para que mais sócios possam votar. E, portanto, a mesa da Assembleia Geral terá que encontrar essa solução. Obviamente que todas as candidaturas estarão disponíveis para colaborar com a mesa da Assembleia Geral para encontrar essa solução. Mas, posso lhe dizer, a título de exemplo, que a própria mesa está a trabalhar com os serviços para Lisboa-Benfica para analisar aquilo que foram as votações de 2020, 2021 e tentar entender estes clusters onde poderão haver mais benfiquistas espalhados pelo mundo e colocar aí mesas de voto. Outro fator importante, que é importantíssimo desmistificar, é o facto de os estatutos permitirem que o voto seja feito para lá das casas do Benfica. Porque muita gente coloca a hipótese de, mas não há casas do Benfica em todo o lado. E citam, por exemplo, o caso de Paris que está fechado, Amsterdão que está fechado, polos muito reconhecidos por uma presença forte benfiquista. Porém, os estatutos permitem que a mesa da Assembleia Geral se definir alugar uma sala de hotel, eventualmente um consulado, o que seja. Ou seja, há essa possibilidade. Portanto, eu acho que era mesmo muito importante começarmos por desmistificar a ideia de que a eleição de 2025 será fechada a sócios de Lisboa, porque o Benfica não é de Lisboa, como também não é só de Portugal e é do mundo.
E, portanto, estou certo que a mesa da Assembleia Geral encontrará uma forma. Ainda existe uma segunda hipótese, que é a questão do voto por correspondência. Existem alguns timings apertados, a nível daquilo que é o envio dos boletins, a recepção dos boletins. Tipicamente, nas eleições em Portugal, são consideradas 3 semanas para este efeito. A Suíça, muito ao estilo suíço, se calhar considera 4, para ficar aqui com um pouco mais de folga. A verdade é que o calendário eleitoral do Benfica, à data de hoje, não permite ter esse conforto das 3 semanas. Porém, é algo que possa ser trabalhado com todas as candidaturas num espírito de colocar o Benfica acima de tudo. Gonçalo, e esta questão sobre o voto eletrónico é mais um sinal de que haverá muitas polémicas ao longo das próximas semanas, até dia 25 de outubro, entre candidatos? Bom dia aos dois, bom dia também aos nossos telespectadores. Eu acho que estas eleições vão ser quentinhas, já aqui falámos disso variadas vezes. Este tema em concreto, não me imiscuindo neste caso naquilo que é o processo ou aquilo que são as ideias para este processo eleitoral, obviamente que eu defendo isto, por exemplo, para as legislativas. E até aqui o Guilherme estava a falar da questão da... Gonçalo, vamos a isso, já a palavra, mas o Benfica já está neste momento a aquecer, portanto o treino no Seixal está prestes a arrancar, já com o plantel pronto para isso mesmo, também com a presença naturalmente de Bruno Lage e já alguns reforços, por aquilo que consigo perceber. A verdade é que também a equipa irá arrumar hoje até ao Algarve, onde amanhã irá defrontar a Supertaça, portanto este é o último treino do Benfica antes da Supertaça contra o Sporting. Gonçalo, desculpa, podes continuar o teu raciocínio. Direto está sempre em primeiro lugar. Olhar um bocadinho este cenário e que eu, quer dizer, enquanto cidadão, gosto de olhar para isto mais do que os estatutos dos clubes, até gosto de olhar para isto de um ponto de vista da cidadania, aquilo que acontece nas legislativas e por aí fora. Acho que um dos sinais de modernização, por exemplo, poderá ser o caminhar para o voto eletrónico, até porque acaba por democratizar mais essa figura. Por exemplo, alguém hoje queira ir votar nas presidenciais ou outra coisa qualquer, que esteja doente, esteja com uma perna partida, não consiga ter mobilidade, está confinado a ter que deixar nos outros essa capacidade de voto. Portanto, eu acho que existem aqui alguns sistemas, por exemplo, nos Estados Unidos é misto, estava a referir à questão da Suíça, por exemplo, é o voto por correspondência, tem aqui alguns double checks, certo. Eu tive a ver aqui algumas coisas que faz sentido, atenção, esta preocupação, obviamente que faz sentido, a questão da segurança, nomeadamente nos tempos em que corremos, há muita gente a fazer esse aproveitamento. Por outro lado, nós depois olhamos, se nós formos à autoridade tributária, à segurança social, nós já conseguimos ter acesso direto e conseguimos fazer todas essas alterações. Portanto, de quem vem de fora, faz-me sentido que cada vez mais se procura encontrar aqui estratégias para, num campo de maior segurança, seja mais democrático, porque se olharmos, por exemplo, às ilhas, na Madeira ou nos Açores, que temos 9 ilhas, não há uma urna em cada ilha, como é que as pessoas vão votar? Como é que fazem? Tem que se deslocar a algum lado. Portanto, não olhar isto apenas para os clubes, olhar isto até para um plano mais abrangente. Depois já percebi que há aqui um entendimento diferente dos estatutos, não é? das várias candidaturas. Nem é uma questão de entendimento. Portanto, a lei é clara, o espírito do legislador é claro, a letra da lei ainda é mais clara, portanto eu nem sequer consigo perceber como é que há um possível entendimento. Eu não vou para fora de pé porque eu não sou jurista. Mas Gonçalo, nem pareceu existir porque nenhum dos candidatos presentes na reunião, os seus representantes levantou esse tema. Okay. Portanto, do momento em que no local próprio o tema não é levantado, só nos resta assumir que não há tema. Agora, disse uma coisa interessante, que agora Gonçalo enquanto cidadão, Guilherme enquanto cidadão e não só sobre o Benfica, tende a concordar com o princípio, o problema é que estamos muito longe. Aliás, as experiências que foram feitas ao longo dos últimos anos com o voto eletrónico, ou vamos lhe chamar o voto eletrónico à distância, que é para distinguir, por exemplo, dos Estados Unidos, aquela questão de eu votar numa máquina que depois coloco o talão, sim. É um voto eletrónico, porque é uma máquina... Difere em alguns Estados. Difere em alguns Estados, noutros é o voto eletrónico à distância, portanto há aqui um bocadinho de várias opções. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, ainda se discute desde os tempos de Al Gore, estamos a falar dos inícios de 2000, portanto o voto eletrónico e à distância não é pacífico. Julgo que o caminho terá que ser por aí. Agora, acho que estamos bastante longe. As experiências que foram sendo feitas na Estónia e noutros países do Báltico mostram que, infelizmente, ainda não estamos lá. Na Estónia, e só para terminar este tema do voto eletrónico, para não mobilizarmos aqui a conversa sobre esse tema, entendia-se, e aquilo que o Gonçalo dizia, que era
pode haver uma tendência a acharmos que com o voto eletrónico à distância há uma maior participação. Ora, a Estónia e os seus estudos demonstraram exatamente o inverso. As pessoas não confiam, logo não votam, porque têm medo que o seu voto, aquele que querem expressar, depois não seja traduzido na realidade. E, portanto, é aí que estamos nesta fase.